Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo pela sua Play Hits TV. Você ligado aqui com a gente nas redes sociais, você que nos acompanha na Rádio Hits FM 103.1, lá na Manhã Hits, também aqui no nosso braço digital, na Play Hits TV, @Play Hits TV. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e, claro, ficar sabendo toda vez que tiver um programa novo no ar. E você que participa com a gente sabe que a gente está sempre trazendo muitas pessoas importantes, convidados na área da política, empresários, artistas, aqui no nosso programa Mercado Business, aqui direto dos estúdios da Play Hits TV. E hoje não podia ser diferente, estamos recebendo ela, Tassiana Carvalho, que é sommelier, representante comercial também, e vamos conhecer um pouco da história, da carreira, como é que faz para ser um sommelier, como foi que ela construiu tudo isso na vida e na carreira dela, e também falar, obviamente, desse vinho tão importante dessa marca, Rio Valley, hoje aqui no nosso Mercado Business. Tassiana, seja bem-vinda, viu? Obrigada, André. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. E vamos falar aí um pouquinho sobre vinhos, que eu adoro. Todos nós gostamos de vinho, eu acho que é uma paixão nacional, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Como foi que tudo começou? Você sempre pensou em enveredar nesse caminho dos vinhos? Já soube que você era psicóloga. Conta um pouquinho disso. Você é pernambucana, Tata? Sou pernambucana. De onde? Aqui de Recife. De Recife mesmo, isso. Né? Filha única? Não, tenho 2 irmãs, sou a mais nova de 3 mulheres. Nunca pensei em trabalhar com vinho. Como eu falei, minha formação foi em psicologia e depois, por um motivo assim da vida mesmo, aconteceu de surgir uma oportunidade na área comercial para trabalhar numa loja de vinhos. Eu tinha uma loja de artigos para bebê. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha essa loja, então acabou que eu não segui a carreira de psicóloga, já fui para a área comercial e até hoje adoro trabalhar com vendas, que é também o que eu faço no meu dia a dia, e fui trabalhar nessa loja, não tinha nenhum conhecimento sobre vinho, o mercado de vinho ainda estava começando aqui em Recife, a gente ainda engatinhava aí na venda de vinhos, no acesso aos vinhos, mas tive uma grande oportunidade de trabalhar numa loja que vendia grandes marcas de vinho, representava grandes vinícolas. E aí eu comecei minha trajetória. Logo depois, isso foi em 2004, depois de 4 anos eu fiz meu curso para sommelier na ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, que qualquer pessoa pode fazer. Aqui em Recife hoje já tem a filial aqui em Recife, na época não tinha, os professores vinham de São Paulo para ministrar o curso aqui, e tem outras certificações também. Mas eu falo para todo mundo, para entender de vinho a gente tem que degustar, tem que experimentar, tem que conhecer, porque a gente só conhece e só consegue entender o que a gente aprende ali na sala de aula, tecnicamente, quando a gente degusta. Explica para quem está em casa, vinho é tudo igual? Não, vinho é totalmente diferente, inclusive vinhos de uvas iguais, mas produzidos em países, em regiões diferentes, são totalmente diferentes. Os vinhos têm muitas nuances, é muito difícil, por isso que quando eu vou dar meus treinamentos, eu faço muito treinamento nos restaurantes que eu trabalho, que eu vendo vinho para lá, e eu falo muito isso. São muitas nuances, não é uma coisa tão exata, às vezes é até difícil, num momento só, a gente explicar algumas coisas. Imagina, você falar para uma pessoa que aquela uva, por exemplo, uma Cabernet Sauvignon, que é uma uva muito conhecida, ela tem uma característica aqui na América do Sul, aqui no Brasil, por exemplo, e uma característica completamente diferente quando ela é cultivada na França ou em outro país. Então, assim, são muitas nuances, muitas coisas que fazem com que o vinho assuma características particulares em cada local. Eu queria que você, para quem é leigo, como eu sou leigo, e se você explicasse para quem está em casa, quais são os estilos de vinho, tipo de vinho, eu não sei. A gente vê muito nos supermercados, tem aquele vinho suave, doce, seco, demi-seco, eu não sei se é isso. Qual é a diferença de cada um desses vinhos, assim? Existe alguma particularidade?
Foi ótima a sua pergunta, porque aí é o começo de tudo, né? Primeiro a gente tem que entender algumas categorias de vinho, tá? A gente tem o vinho suave, que é o vinho que dentro da nossa legislação aqui no Brasil, né, ele tem um percentual de açúcar. A gente tem aqui no Brasil uma legislação que estabelece que o vinho até 4 gramas de açúcar por litro, ele é um vinho seco. A partir de 4 gramas até 25 gramas, ele é um vinho suave. É um vinho meio seco, desculpa, é um vinho meio seco. E a partir de 25 gramas é um vinho suave. E aí, dentro dessas categorias, né, a gente tem variações. Imagina que na nossa legislação, um vinho meio seco, ele é a partir de 4 gramas até 25. Isso confunde muito o consumidor, porque quando ele vira aquele contrarótulo e vê meio seco ou demi-sec, ele não imagina quanto de percentual do sor tem ali dentro, porque você há de convir que se você tiver 4,5 de açúcar por litro é uma coisa, e se você tiver 20 gramas de açúcar por litro é completamente diferente, e eles estão na mesma categoria, tá? Hoje, aqui no Brasil, a gente vende muito vinho meio seco, né? São os vinhos de valores mais acessíveis, um vinho que agrada muito ao paladar, principalmente do pernambucano, e também o suave. Só que dentro do suave existe outra coisa que é muito importante a gente entender. O vinho, ele é produzido com um tipo de uva, que é a vitiviníferas, que é a uva propícia para a produção de vinho. E existe aqui no Brasil os vinhos produzidos com a uva de mesa, que é a uva Isabel, aquela uva que a gente conhece. E aí a gente encontra vinhos de baixa qualidade, porque aquelas uvas não são as melhores para se produzir um vinho. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente produz vinho com essa uva, mas na Europa não se produz. São as uvas americanas que a gente chama. Então, o vinho, ele pode ser suave, ele pode ter mais dulçor, como a gente falou aqui no nosso Rio Valley, tá? Que é um vinho que tem um dulçor maior, mas ele é feito de uvas vitiviníferas. São as uvas de qualidade para produzir vinhos. E as uvas americanas não são as mais indicadas para a produção de vinho. Tanto que isso é uma coisa que a gente faz aqui no Brasil e outros países não fazem. É porque, assim, a gente que não entende muito, vê essas uvas de supermercado, acha que é aquela uva. Não é aquela uva, né? Não, de forma alguma. É uma uva específica, tanto isso. A uva vermelha, ou a uva preta, ou a uva verde, que seria o vinho branco, é extraído daquela uva. E aquela uva, né, que a gente chama uva de mesa, ela não é a uva que você encontra aqui nos nossos espumantes, nos nossos frisantes. Aqui a gente está com uvas vitiviníferas. São uvas que, de fato, têm a melhor qualidade para a produção de vinho, como a Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc e tantas outras que a gente tem. Existe um país que tem uma tradição maior no vinho, que a gente vê muito essa questão do vinho português, do vinho chileno, do vinho argentino. Como é que é essa característica? Existe um país um vinho francês, existe um país que detém esse ranking, não digo na produção e exportação do seu vinho, mas na qualidade. Se for um vinho japonês, eu tô brincando que eu acho que o Japão não faz, mas assim, para poder contextualizar o que eu estou querendo dizer para você, olha, André, o melhor vinho é o vinho de tal país, ou isso é muito relativo? Então, André, vamos entender. Porque de repente, primeiro... para mim, o melhor é o argentino, mas para você já é o chileno. Vamos é muito pessoal? Claro, eu ia falar isso, o final era esse, né? O que é um vinho bom? O vinho bom é um vinho que agrada o seu paladar, tá? Claro que a gente tem uma escala aí que a gente vai, né, de coisas que são importantes na elaboração de um vinho que vai ser indício de qualidade, tá? Primeiro a gente tem que entender que o velho mundo, quando a gente fala de velho mundo, a gente fala de Europa, eles têm aí décadas na nossa frente, né? Eles estão aí, são pioneiros na produção de vinho. Então a gente tem que entender que a antiguidade faz diferença, Sim. né? Só que hoje a gente tem países, se a gente for falar aqui no Brasil, a gente produzindo uva aqui no sertão, a gente tendo vinhos produzidos aqui, como é o caso de Rio Valley, isso é um espetáculo, né? A gente não concebia isso, porque a gente não tinha ainda nem tecnologia para produzir algumas coisas aqui. E hoje a gente tem. Apesar de a Rio Valley fazer parte do Grupo Verano, que já tem 50 anos no Vale do São Francisco. Então, vinho é muito relativo. De fato, como você
falou, é o gosto de cada um. Imagina, se você me disser, Tassiana, eu não gosto de um vinho que tem aquela acidez tão cortante, aquele vinho que quando a gente toma, a gente sente que está cortando no paladar. Isso é o teu gosto pessoal, eu não posso dizer para você que é ruim ou que é bom, né? É feito alguém gostar de comer camarão e o outro gostar de comer galinha. Veja, aí é um gosto pessoal. Agora, precisa ser uma coisa bem feita, né? A gente pode comer feijão e arroz e ser delicioso, né? Verdade. Então, o vinho acontece a mesma coisa. Eu queria que você explicasse para quem tem em casa os processos de uma produção de um vinho. Tudo começa no plantio, na colheita da uva, e aí vai. Eu digo porque eu tive a oportunidade de conhecer eu não sei o nome que dá, se é vinícola, é um lugar onde tem todos os processos, desde o plantio das uvas, você consegue acompanhar, consegue ver de onde para onde ela vai, como ela é processada, digamos assim. Eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que são as etapas da produção do vinho e se tem alguma etapa diferente do branco para o vinho tinto. Sim, tem sim. Então, o processo de produção do vinho, ele começa desde o cultivo da uva, até porque o elemento aí mais importante é a qualidade dessa uva que vai dizer a qualidade desse vinho. Quando a gente estava falando aí, né, de diferentes, né, até o local onde ela é cultivada, os franceses usam o nome de terroir, mas a gente falando aqui de forma muito simples, é a combinação de solo, de clima, né? Imagina. Terroir é o quê? O terreno, é? Terroir é esse conjunto de coisas que fazem com que o vinho, com que a uva ali adquira características diferentes. Imagina, você fala numa uva cultivada num vale como o Chile, né? Que tem ali a cordilheira. Veja, ali é um terroir completamente diferente do sertão, que é plano, né? Que não tem aquela intensidade de frio. Então, assim, são uma série de fatores que determinam o que é terroir. Mas se a gente for falar, é solo, é clima, é tudo isso que vai afetar e que vai fazer com que a uva adquira características diferentes em cada região, tá? Sim. E aí começa desde o cultivo dessa uva, por isso que o enólogo, né, que é o grande responsável pela produção de vinho, ele tem uma formação acadêmica, né? Hoje existe faculdade de enologia e ele vai fazer todo o acompanhamento desde o cultivo dessa uva para saber qual é o melhor momento que ela deve ser colhida, e aí depois ela vai para a parte de produção, né? Na parte de fermentação, a uva ela vai ser, hoje não se usa mais, mas em algumas vinícolas ainda tem a uva esmagada, né? A pisa da uva, como você estava falando, que a gente tem lá na Vila Garzieira, e aí vai para o processo de fermentação, né? Esse vinho, esse produto, ele passa na separação, né? O mosto separado da casca da uva, e aí é que entra a diferença do tinto e do branco, porque o branco, ele não fica em contato com essa casca, enquanto o tinto, ele fica durante mais tempo, e aí tem uma série de diferenças que vai fazer com que esse vinho passe mais tempo ali em contato, menos tempo. Tem aquele vinho que vai ficar mais tempo no tanque, né, ganhando ali qualidade. Tem outro vinho que vai para um barril de carvalho francês ou americano, para também ganhar em qualidade, em propriedades. Então, é um processo muito complexo. As pessoas não entendem, às vezes vê um vinho de valor mais alto e fala, nossa, por que esse vinho custa tanto? Porque tem muita coisa envolvida, é um processo longo. Imagina um produto que vai ficar 2 anos numa barrica de carvalho. O imobilizado que a vinícola vai ter ali, aquele produto parado, ganhando qualidade, ele pode custar a mesma coisa do que um produto imagina, que passa por um processo de fermentação, é produzido, engarrafado e está ali. Não, a gente não pode, né? Isso é um processo, né, muito mais dispendioso e que também exige um acompanhamento. E aí o enólogo, que é o grande alquimista, o grande cara que vai acompanhar isso, é que vai determinar ali o momento, né, dele ser engarrafado, de parar aquela fermentação e todos esses detalhes que envolvem o vinho. Paulinho me lembrou agora aqui uma pergunta, né, Paulinho? Que é que a gente vê muito em filme, aquelas, não sei se eu estou confundindo, me corrija, eu posso estar confundindo vinho com café, mas que tinha aquele pessoal que pisava. Isso era uma coisa de antigamente, se fazia assim, colocava como se fosse uma piscina, um furor,
né, de madeira, a uva e o pessoal pisando ali para extrair o suco da uva. Isso ainda existe? E se existiu na época, por que aquele procedimento ali? Então, isso era um procedimento antigo. Hoje a gente tem tecnologia para fazer, não precisa ser mais aquilo, isso. Né? É a tecnologia. Mas ainda existem lugares que ainda preservam essa tradição. Inclusive, mas não é nem às vezes que não possa ter a tecnologia, mas que quer preservar isso aí como uma forma de cultura, de manter, ou tem alguma superstição. Não, eu não vou mexer no que deu certo durante 78 anos fazendo assim, não vou querer não. Não, e a pisa da uva, além de ainda ser preservada em algumas vinícolas, ela acaba sendo um fator também que acaba agregando valor àquele produto, né? Uhum. Eu visitei algumas vinícolas e tive a oportunidade de ver que algumas preservam isso. Mas, de fato, hoje a tecnologia já tomou conta e vamos dizer, já não é uma coisa que se usa habitualmente. A tecnologia hoje, na sua opinião, ela veio para ajudar e melhorar todo esse processo do vinho? É uma coisa que ajuda ou perde um pouco das referências do passado, as coisas manuais e mais artesanais? Existem empresas, existem vinícolas que ainda mantêm muitas coisas tradicionais? Ou é tudo realmente na tecnologia? Você acha que isso não faz diferença? Não, faz diferença sim, né? A tecnologia é necessária, como tudo, a gente teve que aderir à tecnologia para melhorar aí no processo de produção, e no vinho acontece a mesma coisa. Mas algumas vinícolas, e aí entre os vinhos de mais alta gama, né, que ainda é preservado muita coisa mais artesanal, e é isso que vai dar valor agregado a esse vinho. E aí esse vinho tem que custar mais caro, esse vinho não tem uma produção tão grande. Imagina se a gente for falar de uma colheita manual, né? A gente sabe que isso aí encarece demais o produto. A gente tem colheita mecânica e isso faz com que o produto se torne mais barato. E dentro da vinícola, ela pode ter produtos de entrada, como a gente chama, que são vinhos de valor mais baratos, vinhos para tomar no dia a dia, vinhos com essa característica que não vão precisar envelhecer, e outros que são vinhos mais elaborados e que vão usar, por exemplo, colheita manual, e isso vai fazer com que ele custe mais e tenha uma qualidade superior. Pois é, pessoal, a gente está batendo um papo aqui com a Taciana Carvalho, que é sommelier, e está aqui abrilhantando o nosso programa com a sua experiência, né, nesse tema tão importante, né, para a vida de todo mundo, né, que é a questão do vinho, né? Muitas pessoas tomam vinho hoje. Eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar para a Taciana se procede essa informação, né? Que não é curiosidade, essa curiosidade já foi matada. Eu vou provocar a Taciana para ela falar um pouco sobre isso, que eu tive, como eu já falei, a oportunidade de ir num lugar que produz vinho, e a pessoa lá, como se fosse um guia, explicou que eu vi a plantação do vinho e vi que tinha alguns postes e uns caixas de som. A música interfere no crescimento da uva, aquele som que sai. Não vou botar Beethoven, vou botar Chopin, vou botar o bolero de Ravel, porque as uvas vão nascer ou vão ser colhidas, elas vão ter um gosto diferente. Eu achei curioso isso aí, então vou ter a oportunidade de perguntar quem entende, que é a Taciana, que é uma das profissionais mais bem requisitadas e que tem uma competência muito grande no que ela faz. Isso é verdade, Taciana? Ou isso é verdade, é mito ou é verdade isso aí? Então, André, olha que eu nunca tinha ouvido isso aí que você presenciou. Sério? Mas tinha lá a plantação, tinha uns caixas de som. Olha, a gente toca música porque as uvas ouvem as músicas. Não é que ouve, que nem nós humanos. Eu acho que ele quis dizer que é uma forma do crescimento da uva. Será que é para espantar algum inseto, alguma coisa assim? Mas faz sentido, deixa eu te falar. Hoje existem muitas vinícolas que têm produções orgânicas, né, que aí livres de pesticida, né, de todos esses produtos que a gente hoje tanto abomina. E algumas realmente conseguem trabalhar de forma muito natural. Algumas, inclusive, têm também, de acordo com o posicionamento da lua, algumas coisas assim que levam em consideração aí esses, né, como você falou da música. Eu sou um pouco mais cética, eu acho que
é importante a certo ponto, mas eu acho que o principal é aquele trabalho que eu falei para você, muito técnico, do enólogo, né, que vai fazer, que estudou, que sabe disso. Mas eu acho que a música deve afetar muito quem trabalha com vinho lá na vinícola, e aí isso vai repercutir na uva, porque aí sim eu acredito que quem faz o cultivo, quem faz o manejo, né, essa pessoa sim, isso vai refletir, né, como qualquer trabalho quando a gente faz. Claro. É feito você chegar numa cozinha e o cozinheiro amar o que ele faz, aquilo flui, a comida fica maravilhosa. Imagina, né, dizem até que, por exemplo, a comida japonesa diz que as mulheres que têm as mãos mais quentes é ruim para manusear, e isso de fato tem sentido. Então acho que a música, André, está muito mais para ajudar os profissionais que estão lá, mas que os vinhedos também absorvam essa música e produzam bons vinhos. Na verdade, as músicas tocadas, viu, Kátia, são músicas, pelo menos nesse lugar que eu fui, eram músicas muito tranquilas, né? Então, se é para dar uma bora lá, não vai ter, porque eram músicas muito instrumentais, clássicas. Mas eu acho também, assim, o sentimento que eu tenho, passa muita paz. Ah, claro. Não é uma tranquilidade, lógico. Aquele clima frio, aquele silêncio, com aquela música de Beethoven tocando assim. Você remete a coisas assim, que eu acho que enaltece e cria toda uma atmosfera. De repente, não influencia diretamente, mas cria uma atmosfera para quem está colhendo ali. É isso, claro. Para quem está visitando. Você já entra num clima, tem toda uma situação. A Rio Vale tem marcado presença em grandes eventos aí, né? A gente vê aí no Carnaval, São João de Petrolina, Expocrato. Como tem sido a recepção do público nesses espaços? A gente falando agora especificamente da Rio Valley, Valley com 2 L's para ficar diferente, né? Isso. Moscatel frisante natural, esse aqui é uma garrafa de 750 ml, é um vinho branco, é assim que diz, vinho branco? Isso, Fala um pouquinho da presença da Rio Valley nos eventos e também eu queria que você falasse especificamente deste vinho aqui. Eu tenho uma outra pergunta que eu vou fazer antes que eu esqueça, que sou super esquecido, vai misturar as coisas. Tem diferença do vinho vamos dizer assim, de rosca ou de rolha? Vamos falar sobre isso também, um ponto interessantíssimo você ter lembrado disso. Quando eu comecei a trabalhar com vinho, a gente tinha pouquíssimos vinhos com tampa de rosca, né? Isso tem até um nome em inglês, screw cap, que é a tampa de rosca, e que quando se começou a trabalhar, muitos restaurantes torciam o nariz, ninguém queria. Eu lembro que eu ia vender nos restaurantes e aí o dono falava assim, não, Tarciana, com tampa de rosca não quero, porque isso aí não é vinho de qualidade. E hoje já está mais do que comprovado que a tampa de rosca veda tão bem quanto a rolha. E até porque a gente tem rolhas de excelente qualidade e rolhas de não tão boa qualidade. Eu não sabia. A gente tem vários tipos de rolha. Por exemplo, a rolha de cortiça, né, que é um material natural, nobre, né, produzido pelo sobreiro, que é uma árvore, só é produzida pelo sobreiro, né, em Portugal, e que a gente sabe que tem aí um ciclo de vida, né, para ser produzido, e isso aí faz com que o processo também se torne caro. Sim. Tanto que alguns vinhos mais baratos, de valores menor, têm rolhas sintéticas. Hoje você vê aquelas rolhas sintéticas, você vê a diferença, você vê que não é uma cortiça natural, entendi. Tá? E a gente tem aqui a tampa de rosca, e na tampa de rosca ela veda tão bem quanto. Sim. Lógico que a gente perde um pouco do glamour do vinho, mas a gente, como conversamos, André, tem vinho para todo momento, para todos os bolsos, para todos os gostos. Aqui a gente está falando de um vinho que é para ser tomado de forma despretensiosa, no dia a dia, de manhã à noite, acompanhando uma refeição ou não. Isso aqui é um frisante que é para você abrir, tomar gelado, gostoso e tomar várias garrafas. Então, assim, não há necessidade de você ter aqui uma tampa de rolha, tá? A tampa de rosca já veda perfeitamente bem. Então, tanto ele como frisante, como um vinho também sem ser frisante, ela tá perfeita. Hoje as pessoas já entendem isso e não torcem mais o nariz. Aí você me perguntar, mas aqueles vinhos de valor mais alto? Aqueles sim, porque são vinhos que vão envelhecer 20, 30 anos e aí até o que tá ali dentro merece uma rolha de cortiça de excelente qualidade. Mas na prática não faz diferença no sabor.
Aqui, no sabor, nenhum. Não atinge o sabor, não, né? De forma alguma. O que é que faz quando cai a rolha dentro do vinho? Tem algum jeito de tirar a rolha de volta? Tinha essas confusões antigamente. Você põe o saca-rolha, aí a rolha começava a dissolver um pouco, né? Aí cortava, rapaz, não conseguia tirar. Aí fizeram uns abridores de vinho mais... que fazia mais sentido e você não perde a rolha. Como é que é a tua experiência com isso? Veja, a rolha caiu dentro, você deixa. Toma com gosto a rolha. Veja, você tem como ir, né, virando ele e que o resíduo não caia. Sim, ou então colocar num decanter, porque aí ele vai pro fundo e no decanter, você sabe o decanter que tem aquele formato, aquela garrafa aqui embaixo. Sim, é tipo um bule, né? Isso, eu tive vontade exatamente. De ver. Pronto, ele é feito para isso. Muita gente não sabe, mas quando você tem resíduos no vinho, seja da rolha ou porque ficaram do vinho, você vai virar ele e aquele resíduo vai ficar no fundo do decanter. Mas não tem problema algum, não é isso que vai alterar o sabor do vinho, não. Muito bem, eu sabia, estou aprendendo com você. Mais uma pergunta que Kátia pediu para fazer, a nossa Kátia Cioli, sobre tomar o vinho. Tem diferença de tomar o vinho em algum tipo de taça diferente, uma taça de cristal, um copo, dá diferença ou é psicológico isso? Não, dá diferença. Dá diferença? Dá. Vou te fazer uma pergunta. Você comer aí uma carne bem... Você gosta de carne, André? Gosto. Imagina, você pegar um corte aí de uma picanha bem deliciosa e comer com garfo de plástico ou comer com garfo... É verdade, tem diferença. Não tem? Tem. Então, na taça também vai ter. O problema é que muita gente usava isso para ser uma coisa de muito glamour, uma coisa meio, né, inacessível. Mas o serviço de vinho, e aí o sommelier tem que saber fazer isso muito bem, é para isso. É para você viver uma experiência. Agora, claro, é o que eu falei, existe vários vinhos, vários níveis, vários momentos, tá? A gente tem que entender para que se propõe, né? Quando você vai num churrasco comer sua picanha, você come ali com seu... Mas imagina você ir num restaurante, comer comer um corte de carne especial, prêmio, você merece um talher de qualidade, concorda? Isso é um grande prazer, inclusive. E aí a gente fala de vinhos de guarda, né? De vinhos de valor mais alto. Mas faz diferença, sim, a espessura da taça, o modelo da taça, tudo isso vai fazer diferença. Uma outra pergunta para quem entende. Essa questão de você, eu não sei se é a palavra que diz, tá? De você cheirar o vinho antes de tomar. Isso, qual é o sentido e qual é a história por trás disso tudo? Então, o vinho tem 3 componentes que são o que norteia, né? Quando nós, como profissionais, vamos avaliar o vinho, a gente tem que ter no paladar, né? No olfato e na visão, né? Quando a gente fala em olfato, a gente fala nos aromas que o vinho libera quando você abre. O vinho é um ser vivo. Quando você abre aquela garrafa, ali tem uma explosão de aromas e já vai dar ali, vamos dizer, muitos indícios do que você vai encontrar na boca. Então, você sentir aquele aroma, e que também é muito agradável. A mesma coisa de você comer uma comida e já sentir aí o aroma do que você vai comer. Aquilo já desperta em você, né? Aguça aí seu paladar. E no vinho a mesma coisa. Por que muitas vezes a gente espera um pouco para tomar um vinho? Porque aqueles aromas vão ser liberados, o vinho vai se modificando depois da garrafa aberta, porque ele entra em contato com o oxigênio e aquilo vai fazer já algumas mudanças, né? Ele está guardado ali na hora que você abre e, de fato, o olfato ali faz diferença. Os aromas vão fazer diferença, né, na sua percepção do vinho. Eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente ouve bastante, né? Envelhecido em barris de carvalho. O que é envelhecido em barris de carvalho? Carvalho é uma pessoa? É um homem? É um criador? Como é que é essa questão? É qualquer barril, é o de carvalho? Não, é o de carvalho que é o bom. Aquele é o barril de Kátia. Então, esse é bom, mas não é tão bom quanto o de carvalho. Como é que é isso? Então, os barris de carvalho, na verdade, o carvalho é uma madeira, né? E aí existe origens dessa madeira, por isso que o pessoal fala em barris de carvalho francês, de carvalho americano, né, a origem dessa madeira, de onde ela veio, e isso de fato tem diferença. Quando você toma um vinho que passou um tempo envelhecendo, ou seja,
repousando ali naquele barril de carvalho, como eu falei, às vezes 2 anos para ser engarrafado, aquilo vai refletir no sabor do vinho que você vai tomar, né? O carvalho, a madeira, ela é porosa, né? Você tem ali realmente uma evolução de sabores, né? De complexidade que o vinho vai apresentar na taça. Então, geralmente, os vinhos que envelhecem em barris de carvalho são vinhos mais complexos, mais elaborados. À medida que eles vão ficando mais tempo, isso vai ficando também maior, e por conta disso são vinhos que têm um custo maior. Muita gente usa aquela frase, quanto mais velho, melhor. Isso é muito relativo, André. Quando a gente fala de vinhos jovens, são vinhos que não passam por barril de carvalho, são vinhos para serem tomados o quanto antes. São vinhos que estão no seu ápice, como a gente chama. Já os vinhos que vão para um barril de carvalho, geralmente eles têm que ter mais tempo para serem tomados, né? Para eles adquirirem a sua melhor qualidade, né? A gente fala que ele vai estar perfeito para ser tomado. Voltando só para lembrar, a pergunta que eu fiz no começo, terminou a gente indo para a questão da rolha, da presença da Rio Valley em grandes eventos, né? Então, Rio Valley tem marcado presença em vários eventos, né? No São João de Petrolina, que foi um sucesso, já é o 2º ano que a Rio Valley está presente, e cada vez mais a gente vê no público, nas pessoas depois procurando o produto aqui em Recife, que foram para o São João. A gente participou do Carnaval de Boa Viagem também aqui em Recife, né? Foi uma participação que a gente fez uma ativação lá, mas repercutiu também de forma muito positiva, e a gente tem buscado exatamente estar presente, né, nesses eventos que a gente sabe que tem um público diversificado, porque como eu falei, a Rio Valley, ela atinge todos os públicos, né, o público mais jovem, o público mais maduro, é aquela bebida que ela está ali pronta para ser tomada em qualquer momento. Então, a gente tem aí também ainda para o final do ano, já algumas coisas engatilhadas e que em breve vai estar na mídia. Olha aí, que coisa boa. Queria falar com você também do Rosé Latinha, né? Como é que é esse produto aqui? É linda a embalagem, muito bom gosto, a entrega, o visual, dá vontade de você, nem que você não beba, só de você ter, não se guardar para decorar, de tão bonito que é. Fala um pouquinho desse produto, Tassiana. Então, aqui é o nosso queridinho, a Rio Valley, né? A gente ganhou como melhor frisante na prova de vinhos do Brasil, né? Que é uma prova às cegas, que elege em várias categorias, espumante, frisante, e nós tivemos a grata, né, honra de sermos eleito o melhor frisante do Brasil, que é o rosé. Aqui a gente tem a versão na garrafa do branco, né, do moscatel, e aqui a gente tem o moscatel rosé. Eu trouxe ele na versão latinha. Quando eu comecei a trabalhar com Rio Valley, uma coisa que me encantou foi a preocupação da empresa, não só com a qualidade do que a gente oferece para o cliente, mas na apresentação do produto. E a empresa, assim, eu digo que eles estão pensando em tudo, porque a gente agora começou com 0 álcool e a garrafa é linda, a cor é maravilhosa, nossa, chama atenção, eles estão se superando. Eu digo para o meu gerente, para o meu diretor, eu digo, olha, cada momento que sai um produto novo, aí a gente vê a preocupação da empresa de oferecer qualidade desde o produto aqui, né, na embalagem, até o que a gente vai encontrar aqui dentro dessa lata. E aí o rosé tem a característica de ter um pouco mais de doçor, né, e ser o melhor frisante do Brasil aí, com 7% de álcool. Lembra que você falou aí da história do álcool, né? Leve, refrescante, é um produto fantástico. Eu queria saber também de você, no caso da latinha, é um sabor único? É uma única... Não, deixa eu explicar agora, falar dos meus produtos. Fale dos seus produtos. Então, por exemplo, moscatel frisante natural. Aí tem o moscatel frisante que não é o natural, é o... Só natural. Nós só trabalhamos com frisante natural. O que significa? Que esse gás que está aqui, ele é produzido no processo de fermentação. Você sabe que na hora que o vinho é produzido, é um processo natural de fermentação que tem gás, né? No momento que o açúcar vai se transformando em álcool, tem uma liberação, né, de gás. E aqui é o que a gente encontra naturalmente, não tem adição de gás artificial. A nossa linha de frisantes, ela tem o moscatel branco e rosé, né, porque
porque aqui ele está com a versão em lata e aqui em garrafa, mas todos três têm a versão em garrafa e em lata. E aí a gente tem o moscatel branco, moscatel rosé e agora, recentemente, lançamos o frisante Prosecco, que é um demi-sec, é um meio seco. Ele tem menos açúcar residual, tá? Ele tem um dulçor menor, a mesma quantidade de álcool, 7%, e também na versão em lata. A versão em lata, ela veio exatamente para facilitar o acesso, para todo mundo poder tomar na praia, para levar. Imagina, do mesmo jeito que você leva né, outras bebidas, você leva ali no cooler, muito mais prático, não tem que se preocupar com garrafa, e pode tomar no canudinho. Para as mulheres é ótimo, né? Não mela nem o batom. Olha só, que coisa boa, né? É bom saber que tem toda essa estrutura. A Rio Valley. Uma marca tem essa pegada jovem com essas embalagens aí que você já falou pra gente. E vocês têm aquele evento Pisa da Uva? Pisa da Uva. Como é que é esse evento Pisa da Uva que vocês fazem? Então, a gente tem lá na Vila Garzieira, que faz parte do Grupo Verano, né? Quando você faz a visitação a Rio Valley. É Petrolina. É Petrolina, Lagoa Grande, tá? Próximo a Petrolina. É um distrito de Petrolina. É uma cidade. Isso. Na verdade, ela se tornou cidade, se eu não me engano, acho que há 5 anos atrás. Ela era... não era uma cidade independente, ela se tornou independente, e hoje voltada a cidade ali que tem vários produtores, né, de vinho, e que a gente está presente lá. São 2 fazendas que o Grupo Verano possui, são 300 hectares de uva, e numa delas você faz a visitação, e aí você conhece toda a produção de Rio Valley. Eu tive o prazer, a empresa me proporcionou essa visita, foi muito importante para eu entender o que era Rio Valley, a qualidade do que é produzido lá, a estrutura, e qualquer um de vocês podem fazer essa visita, estão convidados inclusive, e conhecer o processo de produção. E também a Pisa da Uva, que é um espaço onde tem ali as uvas para você pisar e viver essa experiência. Hoje o vinho é um dos produtos mais consumidos, eu acredito, de todo mundo, né? Qual é o mais consumido? É o branco ou é o tinto? Aí depende do local. Nordeste prefere o quê? Então, pela sua experiência também, entra aí agora a mulher de vendas. Então, vamos falar aí da mulher de vendas, da experiência. Quando eu comecei a trabalhar com vinho, por incrível que pareça, aqui no Nordeste, com esse nosso clima, aqui em Recife, se vendia muito mais tinto do que branco. É mesmo? É impressionante. Mas aqui era a capital do uísque, né? Você sabe que aqui o pessoal tinha um consumo altíssimo de uísque. Mas durante esses anos, a gente viu uma evolução. Essa evolução é reflexo do mercado de vinhos, do acesso, dessa democratização. E aí as pessoas hoje estão tomando mais brancos. Até os homens que tinham certo, né? Não, porque branco é um vinho muito leve, o que não tem nada a ver. Tem vinhos brancos maravilhosos, excepcionais e com o nosso clima perfeito. O que o frisante veio para colaborar com isso? Para se tornar muito mais acessível, ele tem um custo muito bom e que acompanha todos os momentos. Hoje aqui a gente já tem um equilíbrio entre o tinto e o branco, mas em outros locais o tinto ainda ganha dos brancos. Você particularmente prefere qual? Estou completamente apaixonada pelos brancos. Já tomei muito tinto quando eu comecei minha carreira aí, e hoje tomo muito mais brancos e rosés do que tinto. Tem a questão também do vinho rosé. Eu queria que você falasse um pouquinho do vinho rosé, que imagina-se, né, que é a base de rosas por ser rosé, ou não tem nada a ver, é só porque ele tem aquele tom rosa, que nem esse tom da sua blusa que você tá, que é muito bonito. Eu vim combinando com o Rio Valley, vim toda floral aí para combinar com a nossa marca. O vinho rosé, muita gente não sabe, mas ele é feito a partir de uvas tintas. Então, ele... Como é que é uvas tintas? Você identificou? Porque eu conheço a preta e a vermelha. A preta, até escura. É que é a tinta e a verde. Né? E a verde. O que acontece? Que é a branca. Quando você... o enólogo, quando está ali fazendo o processo, né, de produção do vinho, o que dá cor ao vinho é a casca da uva. Sim. Por que o branco não fica em contato com a casca, né, durante tanto tempo? O tinto é que fica para adquirir aquele tom. Sim. Se você tira o sumo, né, a parte central da uva ali, a parte de dentro, e em contato com a casca, ele vai adquirir uma cor mais
leve, Sim. né? E é isso que é o grande desafio da produção de rosé. Tanto que o enólogo, ele tem que produzir um rosé com aquela tonalidade clara, né? Sem a presença de taninos tão agressivos. Taninos é uma substância que tem, né, na uva, que dá aquela sensação de travar, que algumas pessoas acham, né? Aquela intensidade, e que aí no rosé tem que ser de uma forma muito elegante, muito delicada. Então, o rosé é um vinho produzido a partir de uvas tintas. No processo de produção, ele fica menos tempo em contato com a casca, que vai dar aquela cor rosada. Sim. Hoje a gente sabe, a gente até conversou na rádio, a questão da garrafa do vinho, né? A gente tocou nesse assunto sobre a questão do fundo da garrafa, né? Se comenta muito essa questão do fundo da garrafa. Você podia explicar para o pessoal que está em casa a questão da garrafa do vinho? A garrafa, ela já diz um pouco sobre o vinho, como a gente falou, são uma série de fatores que faz com que o vinho adquira aí aquele valor e aquela qualidade e tudo. Realmente no passado se investia muito em garrafas mais robustas, né, garrafas que tinham esse fundo, que também às vezes tinha alguns sedimentos que ficavam ali, porque quando você tem aquele fundo, ela cria aquela parte lateral e ali ficavam alguns sedimentos que tornava até mais fácil quando você virar o vinho, aquele sedimento ficar naquela parte. Mas, necessariamente, não quer dizer que todo vinho que vai ter aquele fundo e que vai ser uma garrafa com espessura muito grande vai ser um vinho de qualidade. Claro que os vinhos mais baratos, de valor mais acessível, né, aqueles vinhos do dia a dia, geralmente têm uma espessura menor, não tem esse fundo, porque são garrafas mais econômicas, tá? E hoje a gente sabe que algumas vinícolas estão produzindo até vinhos de altíssima qualidade com garrafas mais finas, né? Porque são querendo fazer ecologicamente correto, menos vidro. Mas, de fato, uma garrafa mais robusta, né, com espessura, remete a um vinho de mais qualidade. Sim. Agora, não adianta só isso. Você chegar lá no supermercado, colocar e achar que tá, né, que aquele fundo ali vai lhe dizer tudo sobre aquele vinho. Mais importante do que isso é entender qual é a uva, a procedência, quem produz aquele vinho. Qual é a estratégia de presença de festas que a Rio Vale está pretendendo ir nos próximos eventos? Tem já uma expectativa Não, a gente não está ainda com a agenda montada. A gente está com algumas prospecções, por isso que eu falei, em breve a gente vai divulgar isso aí, mas vem muita coisa boa, com certeza. Porque o ano só começou, a gente passou o São João agora e vem muita coisa até dezembro, né? Na verdade, agora em julho, a gente vai ter existe o Restaurante Week, André, acho que você conhece, que é como se fosse um festival que os restaurantes fazem, né? Geralmente é em outubro, se eu não me engano, final de outubro, novembro, e a gente deve ter agora uma prévia em julho, a empresa ainda vai me passar, que vai ser como se fosse assim um Restaurante Week do sertão. Na verdade, para a gente divulgar, né, a cultura da nossa comida do sertão, e Rio Vale deve estar presente. A empresa já me sinalizou isso, eu não tenho ainda os detalhes, mas com certeza, quando a gente fala aí do sertão, a gente tem que estar presente com os nossos produtos. Você sabe que além do frisante, a gente tem o espumante, tem o chopp de vinho e o suco de uva da Rio Vale. Qual é aquele evento que você comentou do Recife Expo Center, ali em frente ao novo hotel? Foi um evento que ele está acontecendo, na verdade ele é até hoje. É um evento na parte de telefonia, agora esqueci aqui Não é uma modal, não, né? Não. Para provedores de internet, isso, voltado para essa área. E a gente teve a grata surpresa de ser escolhido para ser o frisante e o espumante servido no coquetel de recepção dessas pessoas. Sim. Esse evento ele acontece em São Paulo, em Brasília, em outros estados. Está acontecendo agora aqui em Recife, e na terça-feira a gente teve o coquetel, né, recepcionando as pessoas que estavam vindo para o evento. Né, teve uma banda de frevo, algumas pessoas, né, apresentando, e o nosso produto lá. Isso foi fantástico, porque a gente tem que valorizar o que a gente tem de bom. Sim, com certeza. E o Vale está presente aí em outros eventos também que a gente tem recebido a procura. E é uma procura espontânea, viu, André? As pessoas têm nos procurado porque escutou falar do produto ou experimentou o produto lá no São João de Petrolina e tem escolhido o Rio Vale
Valley para ser, né, a bebida do evento. Esperamos, quem sabe, encontrar também no Carnaval, né? Ano que vem com vocês, né? Espero. Seria muito interessante estar com vocês. Tassiana, você que tem tanta experiência com vinhos, me conta, tem alguma curiosidade que você já passou assim, rapaz, eu nunca pensei na minha vida ter que pagar um mico desse, eu, nessa minha longa trajetória de vendas e de sommelier, com vinhos. Vocês não acreditam que eu encontrei uma pessoa, essas coisas da vida, se retratando a esse universo dos vinhos? Então, André, eu já tive grandes oportunidades de visitar algumas vinícolas, meu trabalho me proporciona muita coisa boa, sou gratíssima a ele, e sempre a gente tem surpresas, porque o vinho é uma coisa muito dinâmica, né? Muitas informações, muitas tendências também acontecendo, e quando eu visitei uma vez uma vinícola na Espanha, a gente sempre aprende que nas harmonizações, o vinho branco são com carnes, né, leves, peixe, camarão, crustáceos, de um modo geral. E eu fui nessa visita na Espanha e foi servido uma carne, era uma carne mais leve, eu não lembro agora qual que era, mas foi tomada. Aliás, foi ao contrário. Foi servido frutos do mar e foi tomada com vinho tinto, uma coisa que a gente não concebia. Claro, se fosse um tinto mais leve, de uma uva mais leve, sem passagem por madeira, mas foi uma coisa que a gente ficou assim, eu e outros profissionais que estávamos. Sim. E aí entrou muito mais a cultura deles, né, o hábito deles, e é isso que eu falo para todo mundo. Existem as regras do vinho, existem, em harmonização, né, a gente identificar a qualidade do produto, mas o gosto pessoal de cada um tem que prevalecer, né? Eu como sommelier, a gente orienta, né, para viver experiências mais saborosas, mas a gente tem que respeitar aí o que cada um gosta de tomar e de comer. Tem isso aí, para você aprender a não pagar o mico, né? Eu acho que eu pagaria o mico. Para mim, como eu não bebo, na verdade, não faria diferença, que eu sei que faz. Estamos aqui com a professora explicando, ensinando pra gente como é que é todo esse procedimento. Que eu particularmente, fiquei muito feliz, porque por não ingerir álcool, com a presença dos vinhos zero álcool, quem bebe, Tassiana, sente muita diferença da falta do álcool no vinho? Sim. Eu não sinto, porque como eu não bebo por causa do álcool. Eu bebo pelos paladar, por exemplo, uma cerveja. Eu não bebo pelo álcool da cerveja. Eu gosto, quando eu degusto uma cerveja, do sabor da cevada, dos lúpulos, do trigo. Eu tento identificar esse paladar na bebida. E o álcool, para mim, isso não é a coisa não importante. Relevante. No vinho, tentaria identificar, saborear, buscar no paladar a doçura do vinho, da uva, imaginar. Aquilo, para mim, é mais importante do que a presença do álcool. Deixa eu te falar, André, eu tomei o zero álcool agora no dia do coquetel. E Esse aqui é zero álcool ou não? Não, esse não. O zero álcool é só o espumante. Na verdade, a gente fala espumante, mas ele é uma bebida, né, de uva, à base de uva. A gente não pode falar que ele é espumante, ele é uma bebida à base de uva, tá? Que não tem álcool. Só que ele vai numa garrafa de espumante, com aquela tampa de espumante, né, com aquela rolha, com pressão. Então, a sensação que você sente é que você está tomando uma bebida próxima de um espumante, mas não tem álcool. Eu acho que ele vem Esse também não tem. Não, esse tem. Esse também tem. Todos aqui tem. Todos Só tem. não tem um frisante. É uma pena que eu não tenha trazido pra gente, né, pra Pega uma mostrar. taça ali pra gente tomar agora esse vinho. Tá, vamos beber agora. Mas eu tô brincando. Tá quente, eu ia falar, não, aí não. Então, e o que acontece? Eu tomei, e assim, olha que, né, eu tomo muito vinho e tudo, mas estava perfeito. Ele atende a proposta que você quer. Eu estava num evento, imagina, representando a Rio Valley, né, contactando ali com as pessoas, falando sobre o produto. Eu estava dirigindo, não podia beber, então minha cabeça já estava programada para aquilo. E aí eu botei minha tacinha com espumante zero álcool e foi perfeito. Olha, me diverti a noite toda, falei sobre os produtos, interagi com as pessoas, é para você estar muito mais dentro do contexto. E também uma bebida saborosa, né? Sim, tava geladinho, né? Com aquela sensação de gás, entendeu? Tava perfeito. Agora, você não pode achar que você tá ali tomando uma bebida como você toma o nosso espumante brut, que aí se
você for tomar, é totalmente diferente. Mas ele atende demais essa demanda, que é hoje a pessoa sair, tomar uma bebida e ficar dentro do contexto e, além de tudo, saborosíssima. Quando você fala brute, é porque é brute de bruto, é mais forte, mais pesado? Não tem nada a ver. Porque dentro também da linha de espumantes, a gente também tem uma legislação da quantidade de açúcar, né, que é diferente do vinho, os percentuais. No brute, a gente tem ele seco. Então, é um espumante que não vai ter tanto doçor, como você até acha mais agradável. Aí, no caso de uma pessoa como você, André, que prefere um espumante, né, esse paladar mais doce, aí a gente vai para um espumante moscatel, ou um demi-sec, que é o meio seco, como é o caso do nosso frisante. Rio Valley tem para todos os gostos, André. Quero me ver tomando Rio Valley. Vamos tomar, então. Vamos tomar. Vou estrear tomando vinho com álcool pela primeira vez, viu? Olha aí. Quero ver se realmente, quem sabe eu mudo. Tu gosta com álcool ou sem álcool, Kátia? Eu aprecio. Com álcool, né? Minha esposa só gosta com álcool. Ela, quando abre uma garrafa de vinho em casa, eu abre o outro. Não, eu quero o branco, já vi que eu não vou provar. Ela toma a garrafa todinha porque eu termino não degustando. Então, sua esposa gosta? Ela adora, ela ama assim. Se não for assim, nesse branco com álcool, ela não toma. Então, André, a Rio Valley vai mandar para você uma seleção para você e sua esposa degustar e depois você avaliar e me dizer o que você gostou mais. Pronto, vamos fazer isso e vou divulgar aqui no programa. Maravilha. Vou dar minha opinião para todo mundo procurar e, além de procurar nos melhores comércios aqui da região metropolitana, também quem é comerciante pode procurar pela Tassiana, né, Tassiana? Para representar, como é que funciona essa parte das vendas? As pessoas procuram você, tem outras pessoas que representam, tem uma exclusividade, como é que é isso? Mas só para não perder a pergunta, nessa questão do vinho, do rosé, do branco e do tinto, a gente vê que esse cuidado que a Rio Valley tem, não só entregar para você que está em casa um produto de qualidade, né? Mas também entregar para você que está em casa toda uma apresentação. Falar em apresentação era o que eu queria falar, que eu ia esquecendo para você. Eu acho bonito, eu particularmente acho muito bonito essa questão de adega, né? Não dá para ter aquela adega de milhões, mas eu tenho uma pequena adega em casa que eu tenho vários vinhos, por incrível que pareça, porque eu acho bonito com jogos. E eu não bebo, interessante. Então, sua adega vai ficar mais bonita com o Rio Valley. E nessa adega tá faltando um vinho. Porque, assim, quando vai visita lá em casa e ela gosta de abrir e servir, aí eu acho bacana. Eu comprei essa adega para poder, e ela vai para todo eu vou, que ela é uma adega móvel, né? Não é uma adega. É uma adega simples, mas é uma adega. Então, assim, a questão dos vinhos, assim, encaixados, eu acho bem bonito, sabe? E a gente, é isso que eu queria falar com vocês, sobre essa questão de adegas. Você já falou sobre a questão dos barris de carvalho, do envelhecimento, né? A gente vê hoje em dia nos restaurantes aí de grande porte, grandes adegas, né? Onde a pessoa pode entrar e escolher o vinho. Isso mesmo. É assim que funciona? Hoje os restaurantes têm investido nisso, acaba sendo mais um plus que o cliente tem quando vai jantar. Imagina, se deparar com aquela adega, ver tantos vinhos maravilhosos e poder escolher, né? Alguns restaurantes têm um sommelier, que é o profissional que é responsável por administrar essa adega, selecionar esses vinhos, fazer o serviço do vinho no restaurante. Sim. Acaba sendo uma experiência extremamente prazerosa, André. Imagina você sair para jantar, né, e poder curtir todo esse momento, né? Hoje a gente sai de casa para viver experiências, né? Porque hoje você pode comprar seu filé, você pode comprar seu vinho, tomar em casa, mas quando você vai no restaurante, tudo se torna ainda mais agradável. E é esse que é o papel do sommelier no restaurante, fazer esse serviço do vinho. Pois é, pessoal, estamos aqui batendo papo com ela, a nossa querida Tassiana Carvalho, que é sommelier, aí representando a Rio Valley, que é uma empresa incrível, que tem produtos maravilhosos. Se você não conhece, você precisa conhecer. E eu quero saber de você, Tassiana, para a gente fechar aqui com chave de ouro, já abusou de tomar vinho, não? Não, não, né? Jamais. Jamais, né? Eu tô brincando. Mas deixa aí as redes sociais, deixa o telefone de contato. Você terminou não falando a questão de quem quiser adquirir os produtos, sejam supermercados, né, Kátia? Sejam distribuidores. Como é que faz para poder hoje comprar os produtos Rio Valley, de todo o cardápio que tem? Gente, não é só o vinho em garrafa tradicional. Tem outros produtos
enlata o moscatel, enfim, explica um pouquinho como é que é o processo. Hoje nós temos um distribuidor aqui em Recife que abastece todo o mercado aqui de Recife. Então hoje a gente tem em alguns supermercados, a gente tem no Palato, a gente tem na Casa Bebidas, que é uma loja especializada em vinhos. Ele é o distribuidor exclusivo de Rio Vale aqui em Recife. Repete, como é o nome do lugar? Casa Bebidas. Casa Bebidas. Casa Bebidas. Casa Bebidas é uma loja especializada em vinhos, né? Ele tem diversas marcas, mas ele é o distribuidor exclusivo de Rio Vale. Então lá você pode encontrar toda a nossa linha Rio Vale, desde o suco, o chopp, o frisante, os espumantes e também aos clientes que ele atende como distribuidor. A Casa Bebidas é um espaço, né? É uma loja que atende ao consumidor. Onde é? Você sabe ali, é na rua Padre Bernardino Pessoa, fica entre a Conselheira e a Domingos Ferreira. Sim, então eu sei onde é que é. Você sabe ali a padaria Carmen, que é bem conhecida? Ah, perto lá de casa. Não. Que tem a Santé. Mais na frente um pouquinho. Meu Deus, André. Ah, já sei onde é. Que na esquina tem a Carmen, tem uma farmácia. Isso. Na esquininha, assim. Você mora ali perto? Mora ali pertinho. Então já estou lhe convidando para ir lá conhecer a Casa Bebidas. Conheço demais. Nós temos ali. um Quer sommelier. dizer, não conheço a Casa Bebidas. Às vezes eu preciso pegar aquela rua ali. Nós temos um sommelier que faz toda a curadoria da loja, né? Com toda a linha Rio Vale. Então vale a pena você ir lá conhecer. Irei. E se quiser fazer uma degustação dos espumantes, levar a sua esposa, está convidado. E nós temos outros pontos de venda, né? Sim. A Casa Bebidas é o distribuidor, mas a gente tem no Palato, Soberano, Pernambucano, a gente tem vários locais. Hoje Rio Vale já é uma marca que a gente consolidou no mercado, tem alguns restaurantes, né? Tem no Ilha da Costa, então é um produto que você já vai encontrar com muita facilidade. É Rio Valley, hein, gente? A gente tem uma dica, Rio Vale, né? Não, o Vale Rio do São Francisco, Vale, lembra muito isso, mas é Rio Valley. Mas se alguém ainda quiser, pode entrar em contato com você? Claro, ou tem uma exclusividade? Claro. Alguma cidade do interior que ainda não tenha? Nós temos representantes que atendem, né, ao interior, mas é só entrar em contato comigo, a gente direciona. Outros estados também? Já em outros estados. Deve no Nordeste todo, né? Não. João no Pessoa, Nordeste Campina todo, Grande, sim. Caruaru. Isso, e já está em São Paulo e outros estados também do Sul. Aí como é que faz para entrar em contato com você? Eu vou deixar minha rede social, que é Tassiana Carvalho, tá? No Instagram, só pedir informações, e também pela Rio Vale Oficial, que é o Instagram da Rio Vale, que ali eles também direcionam para todos os estados que a pessoa tem interesse em comprar. Pois é, pessoal, fechando aqui mais um Mercado Business com a sommelier Tassiana Carvalho, representando a Rio Valley, essa empresa de vinhos e produtos fantásticos que você precisa conhecer, batendo um papo com a gente aqui no Mercado Business, na Play Hits TV. A gente tem em breve um novo encontro com mais um entrevistado aqui em nosso programa. Eu quero agradecer a você mais uma vez. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui também na rádio. Volte sempre, estamos aqui com as portas abertas para você. Maravilha, obrigada aos ouvintes também, obrigada por tudo, foi ótimo. Foi ótimo, então. Muito obrigado pela sua audiência, seu carinho. Em breve, um novo encontro aqui na sua Play Hits TV.